Muito boa noite, estamos no ar no Prospera Rio Verde, sempre um bate-papo de altíssimo nível, falando de prosperidade, de coisa boa, contando história, às vezes rindo, mas o mais importante, trazendo informação de qualidade para você. Sempre um prazer ter você aí do outro lado, eu sempre agradeço demais o feedback que a gente tem das pessoas, quem nos segue lá nas redes sociais, @Juliezer Souza. E claro, o feedback de vocês do bate-papo do programa, tá bom? No programa de hoje a gente vai falar, talvez, usando a história do nosso entrevistado, com um dos temas que, para mim, mais tem conexão com a prosperidade, que é a importância da resiliência, da dedicação. A gente vai entrevistar aqui hoje o Samir e vai falar um pouquinho da história dele no fisiculturismo. Muito boa noite, Samir. Boa noite, Juliezer. Tudo bem? Obrigado. Obrigado, eu tenho certeza que vai trazer muita inspiração e é um esporte de dedicação, né, Samir? Quando a gente fala do fisiculturismo, eu acho que não tem como alguém chegar nesse esporte e não se dedicar, porque senão não se transforma um atleta desse esporte, né? Antes de qualquer coisa, Juliezer, agradecer pela presença aqui no Prospera. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar presente, falar um pouquinho da minha jornada e desse esporte que a gente ama tanto, tá? Então, dentro do fisiculturismo, a gente costuma falar que o principal parâmetro, antes de talento, antes de qualquer coisa, é justamente a determinação, o esforço, a disciplina que a gente tem que ter para se preparar e para manter, né, nossa vida ali de preparação dia após dia até chegar o dia da entrega, que é o dia de uma competição. A gente vai mostrar algumas fotos depois dele no evento, vou deixar para o próximo bloco para deixar o pessoal curioso. Foi o evento Classic Conquest Rio Verde. Classic Contest Rio Verde. Que teve vários competidores, inclusive de toda a região. E a gente vai contar um pouquinho dessa história. Samir, na sua opinião, até pela experiência que você tem, qualquer pessoa consegue chegar a competir nesse esporte? Ou já tem que ter um biotipo, uma estrutura mais, como se diz, mais preparada para isso? Olha, Juliezer, hoje em dia a gente costuma falar, assim como eu falei anteriormente, que esse esporte ele não é exclusivamente para quem tem talento específico. A genética existe e ela contribui muito, ela ajuda, né? Ajuda para encurtar o processo. Porém, o principal parâmetro aqui é a determinação, é a força de vontade, a disciplina. Porque é um esporte, o próprio nome do esporte, né, que é o bodybuilding, o fisiculturismo, ele se dá em construção do corpo. Então você tem que ir lapidando dia após dia, fazendo um trabalho contínuo. É o treino, é a dieta que é muito importante, é o descanso, são os cardios, a hidratação. E quem vai acabar conseguindo chegar ao final dessa risca, né, se preparar, é quem conseguir manter a determinação e a disciplina durante todo esse processo. Então, isso a gente julga que é o principal parâmetro hoje. Então, qualquer um que consiga manter uma disciplina, né, um foco, fazendo esse trabalho, esse processo do início ao fim, provavelmente ele vai conseguir fazer uma entrega. Aí, como eu disse, o fator da genética, ele pode sim alterar. Ele contribui ali. Claro que um cara que já tem uma estrutura um pouco melhor, ele pode ser que tenha um resultado no início. Mas eu acho que esse esporte, ele está muito ligado à disciplina e dedicação. Não tem diretamente ligado à disciplina. E quem tem mais anos de preparação, ele vai acabar conseguindo alcançar novos resultados ali, né? E como que surgiu esse esporte na sua vida? Em que momento que você falou, até porque a gente conversou, tive a oportunidade de conhecê-lo antes, a gente bateu um papo, você estava me falando que foi seu primeiro campeonato, né, de fisiculturismo. Com 36 anos. Quando que nasceu? Provavelmente você já era um cara que sempre malhou, que estava bem fisicamente, mas quando que você falou, cara, dessa vez agora eu vou pro esporte de fato me profissionalizar?
Desde a minha juventude eu sou um cara apaixonado por esporte. Eu gostava muito de futebol, mas eu não conseguia me alocar no futebol, não tinha habilidade. Teve uma fase que eu brinquei de basquete e na minha adolescência eu entrei para o karatê. Treinei durante mais ou menos uns 5 anos karatê. E quando eu tinha ali em torno de 20, 21 anos de idade, eu era magro, bem magro mesmo, eu pesava uns 60 e poucos quilos. Quem vê nem pensa, né? Hoje a estrutura que você hoje tem... no off-season eu chego a quase 110. Praticamente né? Só de músculo, né? Músculo. De massa magra. E eu decidi entrar na academia de musculação. Imediatamente eu me apaixonei pela prática, né? Eu não conseguia mais viver sem. Naquele primeiro momento era aquela gana de menino novo em ganhar músculo, em ter resultados até que rápidos, né? Tive um resultado bacana no primeiro instante ali, porque eu nunca tinha praticado. E passei a levar isso como se fosse um estilo de vida meu, um lifestyle. Muita gente, a partir do momento que começou a apresentar um resultado melhor, muita gente me questionava lá já desde novo, por que eu não entrava para o mundo das competições. Eu morava na cidade do interior, que era Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, e lá não acontecem competições, então... O desafio era maior, né? Porque não era igual aqui que você participou de um campeonato aqui na cidade. Né? Local, né? E aí eu simplesmente, eu sempre pisava no freio quando eu tocava na ideia de partir para o mundo competitivo. Eu falava, vamos continuar só treinando, seguindo a vida aqui. E aí, 10 anos atrás, eu vim embora para Rio Verde. Que eu conheci minha esposa, casei e tive filhos. Me distanciei durante uma temporada do esporte, por conta das obrigações. Claro. Né? Acho que todo mundo tem essa fase na vida. Faz parte, né? Faz parte. E aí, 2 anos atrás, eu decidi retornar. Foi quando eu voltei com tudo. E a partir dali eu peguei firme, chegou num ponto que eu falei, agora eu tô onde eu parei. Agora eu acho que é agora ou nunca. E aqui entrou a importância do apoio das pessoas. Né? Amigos, familiares, porque até colegas da academia que me incentivaram a competir, porque mais uma vez eu ia pisando no freio na hora de pensar em competição, justamente por entender como que tem que ser a disciplina e o foco, né, da preparação. Logo mais a gente deve estar falando um pouco a respeito, né, Juliésio? Mas é outro nível, não é igual a jornada de quem vai para academia. Por mais que você era um cara já dedicado, que tem uma vida no esporte, gostava da academia, eu acho que muita gente está ouvindo o programa, dá até uma inveja branca que a gente brinca, no sentido de como as pessoas têm dificuldade, né, de ter essa disciplina, de gostar de ir na academia, apesar de saber o quanto isso é importante para a saúde. Quando o cara gosta da academia, que era o seu caso, isso já ajuda muito, né? Você não vai na marra. Ajuda. Você já não vai na marra, você vai porque você gosta. A gente até vai falar desse processo, do desafio que é. Acho que muita gente de casa não tem essa consciência de como que é uma preparação, do período e do nível de esforço e dedicação que se faz. Mas eu queria justamente abordar esse ponto que você citou, que é a importância do apoio. Das pessoas ao redor te incentivar. Eu acredito que até com certeza, inclusive de dentro de casa, né? Porque para ter esse nível de dedicação para uma preparação dessa, sem apoio dificilmente a pessoa consegue, né? Não, sem apoio eu vou falar assim que é impossível. A menos que a pessoa fosse isolada do mundo onde a gente convive, né? Mas da forma que a gente vive. Mas é um processo tão desgastante para o corpo e para a cabeça da gente, para a mente, né? Que se você não tiver o apoio das pessoas, principalmente as de dentro de casa, né? Vou até citar a minha esposa, a Vilciane. Se não fosse por ela, em diversos momentos ali eu teria desistido. Você chega num ponto que você fala, eu não aguento mais, é
É cansaço da hora que acorda até a hora de dormir, é fome por conta de uma dieta restritiva. Aquilo que era prazeroso, que é ir para academia, como você citou, já vira uma obrigação. Se torna uma obrigação. Você chega na porta da academia sem forças, pensa 2 vezes se vai mandar um treino de perna lá pesado. Imagino. Só que você precisa realizar esse treino porque isso faz parte do seu preparo, né? O atleta, quando ele chega naquele momento ali da competição, até para que os músculos se apresentem daquela forma, ele está levando o corpo ao extremo, não está? Ao limite, Sim, na maioria das vezes. De né? fato é o limite, porque a gente precisa entrar num processo tanto de queima de gordura quanto de desidratação. Nossa. Então é parecido um pouco com o processo que alguns lutadores realizam ali para pesagem, mas aqui a gente se preocupa ainda mais com condicionamento, né? Porque não lá só é só o bater peso, né? Não é só bater peso. Então exige um protocolo específico para que você não entre em um processo de catabolismo muscular, perca massa. Você tem que manter a forma estética enquanto perde gordura e água, né? Então é um processo bem severo para o corpo. Eu acho bacana a gente comentar isso, quem está acompanhando o programa, porque eu tenho certeza que por mais que muita gente, eu inclusive me coloco nesse meio, de não ser um cara que acompanha tanto fisiculturismo, mas todo mundo em algum momento já assistiu alguma coisa. E eu, conversando com você aqui, percebo que não é o normal, né? Até o fisiculturista, por mais preparado que é, ninguém fica com aquele corpo no dia a dia normalmente, é impossível, né? De forma alguma. É uma preparação, inclusive longa, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, mas para aquele dia, para aquele evento específico, né? Até porque acho que ninguém consegue se restringir tanto. O corpo sofre muito, né, Samir? Eu vou dar o meu exemplo, Juliezer. Como eu vinha dizendo, eu não estava totalmente decidido em esse ano entrar para a competição. Eu precisei do auxílio, do apoio de pessoas próximas para me motivar, me convencer que eu deveria entrar para a competição esse ano, porque eu estava pronto. E era agora ou nunca. Eu vinha num processo já de 3 meses ali de déficit calórico, simplesmente porque, como era meu lifestyle, eu tinha umas jornadas parecidas, mas não no extremo igual da competição. Então eu tinha decidido de secar, fiz uma dieta restritiva, já estava 3 meses em restrição. Foi quando decidimos que eu iria competir. E eu precisei esticar mais 3 meses em déficit calórico. Então foram um total ali de quase 6 meses. 6 meses de preparação no total ou 6 meses? Dá para considerar que foram 6 meses em preparação. Os 3 meses finais foi o pós-decisão, mas os 3 iniciais foram aproveitados. E foram importantes também para conseguir. Eu vou chamar um intervalo rapidinho. Não sai daí, é rapidinho o próximo bloco. Eu quero justamente a gente bater nesses 6 meses. Eu acho que é uma história bem bacana. Eu sempre falo que quando a gente fala de dedicação, o quanto é importante a determinação, a resiliência e o cara ficar 6 meses nessa preparação é um exemplo claro disso. É rapidinho, a gente já está de volta no Prospera. Até o próximo bloco. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera, a gente está recebendo aqui o Samir, falando um pouquinho da história de vida dele, de como ele surgiu o fisiculturismo na vida dele. Nesse bloco, Samir, eu queria falar um pouco, cara, dessa preparação que você comentou no final do último bloco. Cara, 6 meses, você começou ali 3 meses fazendo uma dieta
e aí resolveu de fato encarar esse desafio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do dia a dia, como é que era o dia a dia ali da preparação, cara, de alimentação, de atividade, de quantidade de líquido, de água bebida. Como é que funcionou? Conta pra nós um pouco disso. Eu costumava repetir isso diariamente para minha esposa. Eu falava, amor, a vida de um atleta ela é repetitiva, ela não tem novidades. É todo dia a mesma coisa, repetidamente. É o horário da refeição que vai se repetir, é o horário do treino, é o horário do cardio, a quantidade de água, os alimentos que vão no prato, né? Que normalmente a gente monta a nossa refeição sempre de forma repetida, todo dia, a gente não fica criando novidades ali. Tudo pesado, em quantidades específicas, exatas, extremamente regrado, disciplinado. Pesa o arroz, pesa a carne, pesa os legumes, pesa a salada, né? Então, quantidade de água, a maior parte do processo eu tomei em torno de 6 a 7 litros de água por dia. Nossa, todos os dias, água, né? E é bater esse líquido. E no final da preparação a gente ainda tem que fazer o processo de hiperidratação para terminar de ressecar. Eu cheguei a tomar 3 dias 12 litros de água por dia. Então, é uma rotina assim muito repetitiva. Se a pessoa tiver dificuldade com coisas rotineiras, ela automaticamente ela vai ficar muito exausta rapidamente com isso. Vai chegando mais, na medida que o processo vai chegando mais próximo da data da competição, ali o processo se desenvolve, a dieta vai ficando mais restritiva, você vai reduzindo o carboidrato, vai reduzindo os nutrientes para que possa conseguir chegar na condição de entrega lá do dia da competição, ideal, né? A condição ideal, que como o Juliezer disse, é difícil se manter, ela é até impossível, né? É uma entrega que acontece no dia da competição e logo na sequência, a menos que o atleta tenha definido um cronograma de várias competições, esse físico ele vai ser impossível de ser mantido, né? É porque você está comendo pouco, muito restrito, você tá bebendo água igual um maluco, você tá fazendo tudo no limite, né, cara? Eu vejo isso. Então, eu imagino, eu queria até um depoimento seu sobre isso, pós ali a atividade, pós terminar ali o evento, o seu corpo também precisa ali de um descanso, né? Eu acho que não é nem só o corpo, né, Samir? É a mente também, né, cara? Para que você possa relaxar. A gente sabe o quanto que é bonito esse esporte, eu acho que é um exemplo de dedicação. Porque, cara, a gente pega, brinca e fala as pessoas normais, quanto é difícil você restringir o alimento que você gosta, você beber, o cara que gosta da cervejinha, o cara que gosta do churrasco. E aí é o que você disse, cara, é pesado, as mesmas coisas comendo todo dia, fazendo atividade. E eu estava até comentando com ele aqui no intervalo, eu estou tentando fazer uma reeducação. Cara, beber 3 litros de água por dia é difícil pra caramba. E aí você falou pra mim que chegou a beber 12 no dia. Durante 3 Olha o desafio do tamanho disso, cara. Eu acho que água. É um desafio muito grande, né? É um desafio grande. Chega num nível que até o sódio tem que ser regrado. A gente prepara a comida sem sal, mais ou menos ali nas 2 a 3 últimas semanas. Prepara comida sem sal em cada refeição, no meu protocolo, claro, isso é muito de pessoa para pessoa, né? No meu caso foi um sachêzinho de 1 grama de sal por prato de comida, então é uma comida sem óleo, sem sal, sem tempero, tem que abusar um pouquinho do alho para dar um gostinho, porque fica difícil. Né? E aí você lembra daquela pizza, daquele churrasquinho. Brincadeiras à parte, eu fico pensando assim, Samir, cara, que a primeira pizza depois do evento, o primeiro churrasco deve ser bom demais, né? Não, inclusive, Juliezer, você chegou a perguntar aí sobre como que é o pós. A gente precisa se recuperar. Normalmente, para casos igual o meu, onde a gente já decidiu de encerrar o
o ano de competição, Claro. a gente entra num período de recovery. A primeira refeição pós-competição, normalmente a gente vai matar à vontade ali. Vai para uma pizzaria, come um pouco daquilo que foi restrito durante um bom tempo, né? Ou uma lanchonete. E mata à vontade. Porque senão... Porque, assim, a gente falando aqui dessa preparação, cara, 6 meses, uma dieta totalmente restrita. Eu penso que o seu corpo pedia mais comida, né? Porque você tá fazendo atividade física, você tá pegando todos os seus músculos ali, pedindo para ele aparecer. Então, eu penso assim, o quanto que é desafio até mental, porque como você tá ingerindo pouca caloria, o corpo tá pedindo, falando, cara, come mais. É pra você comer mais. E pra preparação, você não pode, né? Isso que você tocou no assunto agora é uma coisa muito importante que, por esse motivo, torna-se extremamente difícil o processo de preparação. É justamente por conta da dieta restritiva e os mecanismos de defesa do corpo humano agindo, mandando você comer. Simplesmente, em resumo, você já não tem estoque nenhum de gordura no corpo. E você tem um gasto calórico ali de 4 a 5 mil calorias por dia, juntando exercícios físicos, tudo. E quanto você estava basal. Ali e você se alimentando em torno de 2 mil calorias por dia. Metade. Metade do que você consome em tese, ou até menos. Os alertas do corpo humano simplesmente se acendem, né, indicando que isso é uma situação de risco. Que porque tipo de é alerta, performance. assim, de reação que você lembra? Porque eu acho que isso é muito particular, né? De cada pessoa, mas que você especificamente, que tipo de alerta assim, que você sente? Em geral, nesse momento, a gente pode começar a ter compulsões alimentares, então tem que estar muito focado e tomar cuidado para não atacar uma tigela de doce. Você pode ser uma pessoa que nunca sentiu vontade de doce. Eu, particularmente, eu repugnava quando falava de doce. Mas naquela época... Mas ali, a vontade de bater tigelas e mais tigelas de doce era imensa. Só que fora isso, a questão psicológica, né, Juliezer, que você chegou a citar, é uma carga de estresse É uma carga de estresse muito alta, é uma carga de ansiedade alta também que a gente começa a ter. Então, às vezes, sem querer, tem que se policiar muito, porque o estresse mais a ansiedade faz com que você, sem querer, às vezes você acabe falando coisas que não deveria, né? Afinal de contas, você está ali praticamente passando seu fome. Corpo está no limite, né? E eu fico pensando assim, o quanto que é desafiador, porque até os locais onde você vai, você tem que restringir muito, porque como que um cara que está nesse processo de alimentação regrada, específica, como que você vai num churrasco com os amigos, se o seu corpo está pedindo, você sabe que para aquele processo você não pode comer? Você tem que evitar, né, de estar na presença de coisas que te provoquem. Porque senão... Sentir cheiro de comida, né, sendo que isso já é difícil. Já é dia a difícil, dia. né? Você chega... Você disse, você nem gosta tanto de doce, mas naquele momento eu acho que é o corpo também pedindo. É o corpo, é justamente o corpo pedindo. O seu cérebro disparando para você que você precisa comer coisas calóricas, que é açúcar e gordura, né? Açúcar e gordura. E principalmente o açúcar. Ele chega num estado que você fica parecendo que é um estado meio que de transe. Você olha assim, parecendo que está olhando para o além. Não consegue dar um sorriso, não consegue curtir uma boa piada, ligado 24 horas. Esse é o final da preparação, o estado de desgaste corporal e mental. Eu acho que é muito bacana esse bate-papo, porque eu falo de prosperidade a minha vida inteira. Tenho mais de 10 anos como consultor, tenho 3 agora livros publicados. Inclusive tive a oportunidade, no último programa a gente entrevistou minha esposa aqui. E eu sempre falo para as pessoas o quanto que a consistência, inclusive esse é um capítulo do meu primeiro livro, que para mim a consistência é o segredo do sucesso, em qualquer área. Porque, eu quero ser um baita profissional na área que eu atuo.
Cara, ninguém vai atingir a excelência fazendo isso um dia, uma semana. Mas todo cara bom em qualquer área que se dedica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é claro que esse cara vai ficar bom. E quando a gente fala do fisiculturismo, cara, eu acho que ele leva ao extremo, porque não tem como. No próximo bloco eu até pedi para mostrar as imagens do você na competição. Não tem como o seu corpo chegar naquele nível de força física, de músculos e de tudo que o fisiculturismo exige, sem você se dedicar desse jeito. Então ele é um exemplo dessa consistência, né? Inclusive eu citei as compulsões, a vontade por doce. Claro, é muito comum a gente acabar errando em algum momento ali e depois vir corrigindo, né? Simplesmente não aguentar, afinal de contas. A gente também é humano, né? Claro, nossa. Né? Não somos pessoas diferentes dos demais, claro, que está à risca de erro. Então pode acontecer. Só que se você errar próximo da competição, isso pode se tornar um ponto que você não vai conseguir corrigir a tempo, fazendo com que você chegue no palco com um nível de condicionamento abaixo do esperado. Isso pode te prejudicar lá na hora. E todo mundo que está ali está passando por esse processo. Todo mundo. Então, é um nível de dedicação muito alto, porque é o doce... Ah, cara, mas um bombom, um docinho. Só que você tem todos os competidores naquele nível, né? E o problema é que você vai e come um docinho, aí é na onde você vai lá e liga de fato, abre a porteira, tá podendo. Inclusive, eu vou até citar que em uma das situações eu cheguei a errar. E comigo chegou num momento ali no final. É um extremo, né, cara? É um extremo que chegou no final, Julieta, que eu acordava no meio da noite. Eu sofria muito com insônia nesse final, nunca tive problema de sono. Mas a fome é tão grande que eu acordava no meio da noite querendo comer. Em um dos dias eu não aguentei e fui querer beliscar um doce. No que eu belisquei um doce, eu peguei o pote assim e falei, só mais uma. Acabei com o pote. Quando eu acabei com o pote, eu peguei um pacote de bolacha e comi. Depois eu peguei outro pacote de bolacha e comi. Vira uma compulsão que em minutos você chega a comer 3, 4 mil calorias ali. Um tanto de comida de um dia, se você for pensar, e de alguém que está comendo muito, né? E você pega 2, 3 mil calorias. E no déficit, isso pode facilmente custar a necessidade de você ter que fazer coisa de 1 hora a mais de cardio todo dia, dependendo do momento em que esse erro for cometido, porque o seu corpo vai gerar uma quantidade de glicogênio que não era para gerar, você vai começar a reter todo aquele líquido que você toma diariamente. Isso vai fazer com que você suba, às vezes, de um dia para o outro ali, 7, 8 quilos. Olha, que absurdo. É muito bacana para as pessoas de casa refletir. É claro que a gente está falando de um atleta profissional da área de fisiculturismo que, para mim, leva o corpo ao limite, realmente isso é um fato. Mas isso traz muitos exemplos para todos nós, o quanto que é importante a disciplina. É claro que eu acho que talvez não nesse nível, mas a disciplina ela ajuda em tantas áreas, seja na área profissional, seja na área de conhecimento que você pode se dedicar. E quando a gente traz esses exemplos e mostra o quanto que o atleta, eu tenho certeza que isso traz exemplos para a sua vida inteira e para as outras áreas, porque o cara que conseguiu ficar esse tempo nesse nível de dedicação, ler um livro, estudar algo, isso é fichinha. Isso não é problema. Pode ser que sim, sem fazer pouco caso de quem gosta de ler um bom livro, de quem gosta de estudar, né? Eu não, em momento algum, eu estou querendo fazer parecer que o meu esporte é mais difícil que o estilo de vida dos demais. Mas, claro, exige também de ter um pouco de aptidão, Julieta. Porque, por mais que eu tenha disciplina, se eu quero ler um livro, mas eu não consigo ter foco em leitura, acaba sendo difícil. Mas não discordando de você, né, quando você fala que esse nível de disciplina favorece em várias outras coisas, isso é fato. Inclusive, com relação à disciplina, eu fui um cara muito família.
e que dedicou muito para os filhos e brincar e tudo, e ensinar. E durante o processo de preparação, infelizmente, eu tinha que estar mais tempo ausente. E muitos dos momentos eu sofria por conta disso, né? Também. Ah, imagino. Só que eu cheguei a falar para minha esposa que não estava sendo perdido. Eu não estava sendo mesquinho em não dar tempo para eles. Mas que, acima de tudo, eu não estava disponibilizando um tempo ensinando presencialmente, mas eu estava passando uma lição de disciplina para eles, que talvez seria o melhor exemplo que eu poderia dar. Então foi um aprendizado muito grande. Acima da construção corporal, constrói demais a mente e o psicológico da gente. Não tenha dúvidas, tenho certeza disso. O exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele ensina muito. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho, não sai daí. Próximo bloco a gente vai mostrar algumas imagens do evento, da participação do Samir, dos resultados. A gente já está voltando no Prospera. Até mais. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera nesse último bloco. Eu vou começar esse bloco diferente. Eu queria que a produção passasse algumas imagens aí que a gente tem do evento do Samir. Nesse evento, queria que ela rodasse para vocês entenderem um pouco. Esse é o Samir aí já comemorando. Qual foi a sua colocação? Você competiu em três categorias, três modalidades. Eu competi na modalidade Classic Physique, né? Lá a gente tem a Men's Physique, tem também a Bodybuilding. Eu competi na Classic. E a Classic, ela possui 3 subdivisões, né? Uma é a estreantes, para quem nunca competiu, que foi a minha estreia. A outra foi a Novice, que é a Novatus, né? E por último a categoria Open, que é uma categoria mais aberta, onde mais atletas podem se inscrever. Eu peguei top 3 na estreantes e na Open. Que legal. E top 5 na Novice. Os resultados, com a primeira competição, resultados bastante expressivos, né? E vocês treinam para, principalmente igual está mostrando aí agora, essa apresentação que é feita, onde você mostra. Você treina essa preparação? Treina também, hein? Isso é mais uma das coisas que fazem parte da nossa rotina repetitiva, que são os treinos de pose. A gente tem que tirar pelo menos uns 20 minutos a meia hora por dia para treinar a pose. Inclusive, essa é uma das coisas que eu tenho muito a melhorar, porque pode ser que você tenha muito músculo. As pessoas de fora acham que o fisiculturismo é só músculo. Mas é muito mais do que isso, é uma questão de simetria, de frame, que é o desenho do seu corpo, compatível com a categoria onde você está competindo. E o ensaio de poses, a forma como você posa, vai mostrar a comunicação sua com o árbitro. Sim. É isso que vai mostrar para o árbitro como que está o seu físico, e não ele olhar você ali e falar, nossa, olha que cara grande. É ali que ele vai... Então a apresentação, além claro, chover no molhado, falar além de estar musculoso, porque que fisiculturista todos vão estar. Não tem como não ter. Mas a apresentação acaba compondo muito também, né? Uma boa apresentação completa uma estrutura que chega pronta para o evento. Há quem diga que ela chega a ser mais importante do que a própria musculatura. Claro, você não tem como chegar lá sem músculo nenhum, né? Não tem jeito, né? Mas a forma como você posa é que vai desenhar o seu corpo para os árbitros enxergarem que o ombro está proporcional com o peitoral, com o braço. E por isso que a gente vai girando e fazendo poses diferentes também, que é para ele ver
os demais músculos do Sim. corpo em demais ângulos. Muita gente questiona também da pintura. Por que Ali vocês se sua família com bronzeiam? você, né? Minha família, Que meus legal. 2 filhos e minha esposa. Que legal. Esses aí foram os principais responsáveis por eu tenho chegar até o certeza final. disso. O meu filho chegou para mim e falou: papai, num belo dia que eu estava muito cansado, já deu hora de você treinar, vai treinar. Que força. Eu falei: mas filho, por que você está mandando o papai embora? Ele: não, é porque o papai tem que ser campeão. Olha que forte isso. E quando o papai for campeão, eu quero que o Papai Noel traz para mim um bonequinho, um troféu igual o papai no dia que ele foi campeão. Isso é combustível, né? Com certeza, meus olhos encheram d'água na hora. imagina, o corpo no limite, tudo no limite. E quando você recebe isso, por isso que eu falo que eu tive a oportunidade de conversar com o Samir fora aqui do estúdio, no bate-papo. Quando você fala da esposa, dos filhos, o quanto que isso é importante, porque, cara, eu acho que sem esse apoio, o cara chuta o balde, chega uma hora e fala: não, eu vou largar a mão. Na verdade, Juliezer, eu acho que é disso que se trata. É disso, né, cara? Isso Verdade. é o melhor troféu no final das contas. Você vai lá e ganha um boneco para levar para casa, é só recordação. É só o reflexo da sua entrega. Mas o principal prêmio que você tem é esse. Aquele momento em que minha esposa e os meus filhos estavam em cima do palco, aquilo não é uma coisa comum. Claro. No esporte. Normalmente fica o top 3 ou o top 5, dependendo da categoria, tira uma foto e sobra o top 1 para tirar uma foto sozinho, mérito de vencedor lá, Claro. campeão, né? A árbitra central solicitou que eu aguardasse lá no meu corner, lá no meu canto, enquanto o primeiro tirava a foto, e depois pediu para mim me posicionar no centro do palco. Eu não havia entendido o que estava acontecendo. E aí os meus filhos estavam numa torcida tão forte durante toda a competição, que ela decidiu de: filhos do Samir, subam ao palco. Disponibilizou. E esposa também. Rapaz, esse para mim foi o melhor momento de toda a competição. Legal. Acima de ganhar troféu, acima de Qualquer coisa, né? qualidade física que eu cheguei. Ah, eu tenho certeza. Falei, Até é porque, isso. e é muito bacana compartilhar a sua história, sabe? Porque muitas vezes as pessoas pensam que quando a gente fala, principalmente do fisiculturismo, as pessoas imaginam um cara muito preocupado com ele mesmo, que muitas vezes, às vezes nem é preocupado com família, e a gente está trazendo um lado muito diferente aqui do esporte, da dedicação. Primeiro, do nível de dedicação, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas, assim como eu, não tinha noção disso, do nível de dedicação do cara tá comendo pouco, de acordar no meio da noite e não resistir com fome. Doido. Mas também esse lado humano, cara, esse lado família, de que a maioria dos atletas tem, né? O quanto que isso é importante, o quanto que isso mostra que não só existe dedicação, mas tem uma família por trás. Nós temos família e eu acho que quem não tem em quem se apoiar nesses Mais momentos, difícil, né? vai ter um processo muito mais difícil de preparação, que não vai ter quem apoiar. Tem fases que é muito difícil, porque, como eu citei anteriormente, a gente passa por um estresse, um desgaste ali, uma ansiedade, que até dificulta o convívio com outras pessoas, né? Então, às vezes, você acaba causando discussões ali com a esposa dentro de casa. Porque você está no limite físico e psicológico. E né? quem Então, convive com você acaba indo ao desgaste também, porque é o lanchinho do final de semana que você fazia com a sua esposa que você não faz pode, mais. então ela também vai ter que abrir mão em muitas vezes. Então todo mundo que está ali é envolvido. É muito importante esse pessoal envolvido, porque se não tiver, como eu disse, né, você justamente não vai ter ninguém para te fortalecer.
Depois da competição, eu cheguei a comentar com a minha esposa que talvez seria a minha única competição, que a experiência já foi válida para mim. Mas ela, antes de eu falar, ela pegou no meu pé e falou: não, senhor, eu quero que você faça pelo menos mais uma preparação completa, para você ter a certeza que você chegou lá e entregou 100%. Diferente dessa última que você decidiu competir já num processo em andamento. Agora você vai entrar num ano inteiro de preparação, onde você vai chegar e entregar 100%. Eu falei: se você está comigo, então eu vou. É isso. O apoio dentro de casa é diferente. E pronto. Para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria te perguntar o seguinte: se você fosse falar de um obstáculo que você não esperava, ou não esperava que fosse tão difícil, qual que foi o maior, assim, o que foi mais marcante em todo esse processo até o evento? A maior dificuldade que eu enfrentei. Que você não esperava, que foi muito mais difícil durante o processo. Eu vou repetir algo que eu já falei. Para mim foi a dieta. Foi a dieta. Foi. Porque toda a vida eu fiz dieta e toda a vida eu achei que era tranquilo para mim. Você achou que você não ia sofrer tanto? Mesmo eu estando dentro do processo. Só que eu me vi num momento ali que, como eu já disse algumas vezes aqui durante o programa, eu cheguei a ponto de desistir, porque eu não aguentava mais. Não aguentava abrir mão das coisas que eu queria comer. É aquele lanchinho não combinado, né, do meio da tarde, que a turma do trabalho decide fazer e você não pode participar. É aquele pão com mortadela de manhã lá que você não pode comer, ou pão com margarina, né? Não vou nem chegar no ponto de falar só nem o churrasco, do pizza, churrasco, dessas coisas. É o lanche simplesinho, mas são as coisinhas do dia a dia, sabe? Porque acaba que com isso você precisa também retirar, junto com o lanche, alguns momentos que você gosta de ter de convívio com colegas de trabalho, com família, porque na nossa cultura, né, fator cultural, você sabe, né, Juliana? Sim, claro. O lanchinho, o cafezinho faz parte também do nosso convívio social aqui. E numa dieta tão restritiva, não adianta você pensar que você vai conseguir restringir tudo. Eu tô aqui tomando café, comendo biscoitinho, comendo não sei o quê. E, cara, se você não restringir esse convívio social, você não vai conseguir chegar na competição. Isso. Porque você não vai resistir toda hora. Não, cara, come só uma. Aí eu, muitas vezes, até por falta de... Acho que não é nem maldade, mas por falta de conhecimento do nível que é de dedicação para preparação, o cara fala: come as duas bolachinhas aí, ou então come só um pedacinho, não faz mal não. E aí, se você está numa etapa ali da preparação onde você já está desgastado, às vezes você já sem querer já dá uma má resposta naquela pessoa, aí você já acaba estragando a amizade. Então, quando eu falo que a dieta foi a parte mais difícil, eu estou abraçando tudo isso. Todo o contexto, né? Eu não esperava que fosse. Eu sabia, sabe? Muita gente já tinha me dito: a hora que chegar lá você vai ver. Só que se você não passa por esse processo, você vê com os próprios olhos, você não consegue compreender completamente o tanto que isso é difícil. Bacana demais. Complicado. Samir, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse duas mensagens aqui, direto na câmera ali. Uma mensagem primeiro para a sua família, para as pessoas que você quer agradecer, e uma para as pessoas em geral, uma mensagem sua como atleta mesmo, falando do esporte. Vamos lá. Primeiramente para minha família, né? Obviamente eu devo muitos agradecimentos, porque sem vocês eu não conseguiria nem ter começado, muito menos ter chegado onde eu cheguei. Né? Esse mérito não é só meu, é de todo mundo que está junto comigo. E para as pessoas, os espectadores, a população em geral, quem tiver acesso a essa programação no futuro, eu gostaria de dizer que assim, não desistam de si mesmo. Né? O esporte, não só o fisiculturismo, mas é uma coisa que agrega muita saúde para a gente.
e também, junto com isso, a alimentação, a hidratação que a gente faz. Então, naqueles dias que vocês acharem que está difícil, insistam, pois vocês estão investindo em vocês mesmos e o futuro vocês só têm a colher saúde. Obrigado, Julieta. Prazer, viu? Prazer todo meu de estar presente hoje. Com certeza que foi o primeiro de muitos, que Muito isso vai bom. ser, Gostei. fica o legado aí, fica o exemplo para muita gente, até para conhecer também um pouquinho do esporte. Tenho certeza que muita gente que está acompanhando o Prospera não conhecia do desafio e do nível de dedicação que é. Que Deus abençoe vocês. Deus Obrigado, abençoe, mais um pessoal. Prospera para Obrigado. conta. E até o próximo Prospera. Tchau, tchau. Até mais.